Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de dar 2 avisos que me foi aqui solicitado. Em primeiro lugar, as inscrições para o Acampa Dentro se encerram hoje, tanto para quem vai trabalhar como para as crianças. Se você está interessado, entre em contato com Ranielson, aqui no Ministério Infantil. E o segundo aviso é de que estão encerradas as inscrições para o cursilho masculino. E já caiu na lista de espera. Então vamos orar para que o Senhor possa consolidar essa obra. Igreja de Filadélfia, a pequenina igreja fazendo uma grande obra. Apocalipse no capítulo 3, versículos 7 até 13. Irmãos, nós já vimos muitas igrejas dessas 7, já foram faladas praticamente 5 igrejas, falta só 2, que é a de Filadélfia hoje e Laodiceia na próxima quarta-feira. No capítulo 2, você viu Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. No capítulo 3, na quarta-feira próxima passada, a gente viu a igreja de Sardes. Uma igreja que o Senhor se apresenta como aquele que tem autoridade suprema e é onisciente. Ela não tem elogio algum, mas tem uma forte acusação de que ela falta vigilância e falta vitalidade. Era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. E o Senhor exorta a que essa igreja persevere naquilo que foi. Aliás, o Senhor exorta a essa igreja que lembre-se do ensino apostólico e obedeça esse ensino para evitar ser punida. Hoje nós vamos para a igreja de Filadélfia, e o texto é assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, nós oramos mais uma vez e te pedimos, Deus, por um grande milagre, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para a tua santa, boa e preciosa vontade e o entendimento da tua palavra. Pai, muito obrigado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto começa dizendo assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, a 6ª cidade, Filadélfia, é uma cidade que não tem mais esse nome. Atualmente ela se chama Alaşehir, lá na Turquia.
Alaxerri significa cidade de Deus. E aqui uma coisa muito interessante, essa cidade, a cidade de Filadélfia, ela foi fundada por colonos que saíram de uma outra cidade, da cidade de Pérgamo. Ela foi feita entre 159 a 138 a.C., das 7 cidades, ela é a mais jovem, foi fundada por um grego chamado Átalo II, que era irmão de Eumenes. E aqui, irmãos, eu gostaria só de dizer uma coisa que é interessante e é natural desse tipo de trabalho. É a questão histórica que está ligada a cada uma dessas cidades. Alguns historiadores, às vezes, em determinados pontos, eles têm algumas aparentes contradições. E uma delas é o fundador da cidade de Filadélfia. Alguns historiadores dizem que o fundador foi Eumenes, e ele fez a cidade com o nome de Filadélfia para honrar ao seu irmão, cujo nome é Átalo Filadélfio. E existem historiadores que dizem que foi o contrário. Quem fez a cidade foi Átalo II, e ele fez em homenagem ao seu irmão Eumenes. Bem, uma coisa é certa, ou foi um ou foi outro, os dois são irmãos, e o nome da cidade reflete essa realidade. Qual é a realidade? Filadélfia é a junção de duas palavras em grego, que é filéu e adelphos. Filéu é um verbo em grego terminado em epsilon omega, que dá a ideia de amor, amor de irmãos, amor fraternal. E adelphos está ligado a irmão, é irmandade. Então seria amor fraterno ou amor de irmãos, o nome da cidade. Se foi um ou se foi outro, o nome está bem colocado. Eu não estava lá faz um pouquinho de tempo, 159 anos antes de Cristo, não tem como a gente ter muita certeza sobre certas questões históricas. Essa cidade ela é importante porque, além de ter um comércio muito bom, ela era uma rota do correio imperial romano. E ela tem uma localização estratégica. Atualmente, ela deve ter em torno de 100 mil habitantes. E é uma cidade muito fértil. E tem um turismo muito avançado. Aí, irmãos, são ruínas da igreja de São João, que estão ainda lá nessa cidade. Irmão, veja a grossura da coluna da igreja. Grave isso daí, porque o texto tem a ver com isso. Existem poucas cidades, aliás, existem poucas igrejas cristãs nessa cidade, mas o referencial cristão ainda é bem marcado. Agora, irmãos, mesquita, isso aí é a grossura de uma coluna dessa igreja. Agora, mesquita, em tudo que é lugar nessa cidade tem uma, inclusive de lado da igreja de São Jean. É uma cidade que hoje, da Turquia, tem uma abertura muito grande para o turismo. Isso aí é o interior de uma mesquita. Eu coloquei essa foto por uma questão muito simples, para mostrar aos irmãos, o que eu fiquei mais impressionado foi com os bancos de uma mesquita. Tem não, irmãos, é tudo no chão. Toda mesquita é assim. Aqui são ruínas ainda da cidade antiga. Isso é o interior de outra mesquita. Não tem banco. E isso aí é uma foto de um monumento no centro dessa cidade. Que essa cidade ela é muito fértil. Ela produz morangos. Para você ter ideia de como ela é fértil. Ela produz morangos e produz vinho. Produz morangos, produz vinho. Uma coisa interessante sobre essa cidade é que no ano de 17, um grande terremoto aconteceu
nesse local, e essa cidade ela foi completamente destruída. E entende-se por que ela é fértil. É porque ela é de terrenos vulcânicos. E a cidade está colocada numa junção de uma placa tectônica. Aí essa placa, ela deslocou no ano 17 depois de Cristo, dando um terremoto muito grande. E essa cidade, ela ficou afetada. Por quê? Porque depois do ano 17, 20 anos para a frente, constantemente tendo abalos, constantemente tendo terremotos, até atingir um certo nível de estabilidade. Isso levou os habitantes dessa cidade, no século I, a se portarem de uma forma diferente. Primeiro, as construções das casas ficaram muito simples, porque a qualquer momento podia se ruir. Em segundo lugar, eles buscaram sair da cidade, o que fez com que a cidade se tornasse pequena novamente. O estilo de vida mudou, e era uma cidade que era marcada por inconstância sísmica. De vez em quando, ela tremia um pouquinho. Outra coisa interessante dessa cidade, ela recebeu vários outros nomes. Depois que ela foi reconstruída, e essa reconstrução foi feita com a ajuda do Império Romano, ela foi rebatizada numa primeira vez com o nome de Neo-Cesareia, em homenagem ao César. E depois, no tempo de Vespasiano, essa mesma cidade, ela foi renomeada mais uma vez, agora com o nome de Flávia. Então, a cidade que ao longo do tempo, ela teve mais denominações, mais nomes. Atual, Alá Şehir, que em turco significa cidade de Deus. É uma cidade que ela tinha o paganismo marcado. Por causa do vinho e por ser uma cidade fértil, essa cidade ela tinha um templo muito potente de um deus chamado Dionísio, que em outro panteão é o deus Baco, que está ligado à fertilidade, que está ligado à questão do vinho. E essa cidade ela é interessante porque ela foi construída estrategicamente, no caso pelos gregos, para ser uma espécie de porta de proclamação da cultura grega. O idioma grego, ele entra na Ásia através dessa cidade. Átalo, quando ele cria essa cidade, ou Eumenes, seu irmão, ele cria com o intuito de fazer dela uma espécie de embaixadora da cultura grega, uma missionária da cultura grega. Nessa cidade, na época de João, haviam já sinagogas, e judeus de diáspora, aqueles judeus que não nasciam em Jerusalém, mas nasciam em outras cidades, se reuniam para cultuarem ao Senhor nas sinagogas, e essa era uma das cidades que tinha sinagoga. E a gente vai agora a alguns pormenores. Gostaria que com essas informações você olhasse agora melhor o texto. Vamos lá, versículos 7 a 9. No versículo 7, o Senhor se apresenta a essa cidade. Quando ele se apresenta da seguinte forma: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quando o Senhor se apresenta à igreja de Filadélfia, ele se apresenta como aquele que é santo e verdadeiro. Ele se apresenta no seu caráter e santidade. O seu caráter é o que lhe dá, o seu caráter que é marcado pela santidade, pela verdade, é o que lhe dá o direito de governar, é o que lhe dá o direito de fazer justiça. E outra observação interessante, ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, reinando, Jesus é aquele que exerce sua autoridade real como o Messias, como o ungido de Deus.
Esse texto, essa questão da chave de Davi, remete ao Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 22, que eu gostaria que você abrisse. Livro de Isaías, no capítulo 22. Isaías, no capítulo 22. Quando o Messias está sendo descrito pelos profetas, no texto de Isaías, surge esse texto que faz essa descrição. Isaías, no capítulo 22, a partir do versículo 20. Justamente através do servo Eliaquim. O texto diz assim: naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você, com o seu cinto revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Versículo 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Ou seja, havia um simbolismo da chave ligada a Davi na expressão do reino, um reino messiânico. O pano de fundo para essa frase aqui é aquela afirmação que muitas vezes os judeus fizeram, que era aquela ideia de que eles, os judeus, eles eram o verdadeiro povo e que eles tinham o poder da chave do reino de Deus. E aqui Jesus desmistifica esse raciocínio dentro do mundo judaico, dizendo que quem tem a chave não é o povo, quem tem a chave é Ele. É Ele quem tem autoridade. É Ele que é o Messias. É Ele que é o ungido do Senhor. E é Ele que inicia o reino messiânico. E quando Ele inicia o reino messiânico, Ele abre uma porta. E essa porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Jesus contradiz essa ideia que corria nos judeus, e essa é uma cidade que tem judeus hostis ao cristianismo. É a segunda cidade, ou a terceira, se não falha a memória, que vai dizer que aí nela existe uma sinagoga de Satanás. Como nós lemos. Jesus contradiz esse povo dizendo que ele é o Messias. Somente ele pode abrir o reino messiânico. Cristo recebeu esse poder, o poder absoluto e exclusivo, para permitir e para excluir do reino de Deus aquele que está sob seu domínio. Mas só que ele também, seguindo adiante, veja no versículo 8, ele diz que conhece as obras dessa igreja. Mais uma vez, o verbo que é utilizado para conheço não é conhecimento cognitivo apenas, é um conhecimento além desse conhecimento cognitivo, é aquele conhecimento chamado conhecimento empático, em que o Senhor se identifica com a causa de Filadélfia. Ele conhece de forma profunda, de forma empática. E ele declara o seguinte: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Irmãos, os estudiosos aqui, em relação a essa porta aberta, eles apontam para duas possibilidades. A primeira possibilidade, e a grande maioria dos estudiosos vão andar por essa possibilidade, é que essa porta aberta é o reino messiânico, que o Messias abre e ninguém tem condições de fechar. É muito razoável pensar nisso. A segunda questão, e aí um número menor de estudiosos, também entende que essa porta é uma espécie de oportunidade que o Senhor dá a essa igreja, de mesmo pequena e fraca,
conseguir resistir no poder que ele concede. É uma igreja pequenininha e fraca, mas é uma igreja que tem uma porta que foi aberta pelo Senhor. Do mesmo jeito que aconteceu no livro de Êxodo, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, pequeno e fraco diante do mar, pequeno e fraco diante do exército de Faraó, e o Senhor vai e abre as condições para que o povo passe. Irmãos, isso é maravilhoso pensar dessa forma. E aqui a gente vê, no versículo 8, uma coisa muito interessante. Jesus, sobre a igreja, ele diz: eu sei que você tem pouca força. Irmãos, é razoável entender dentro desse contexto, e é possível, que a igreja de Filadélfia fosse uma igreja pequena, tivesse uma membresia pequena. É possível imaginar que essa igreja também tivesse poucos recursos financeiros. É possível imaginar também que essa igreja, ela tivesse pouca influência política ou pouca influência social. A fortaleza dessa igreja estava em duas coisas: na sua ortodoxia e na sua ortopraxia. O que é ortodoxia? Ortocorreto, doxa, doutrina. Eles buscavam viver a doutrina da forma mais correta, da forma mais pura. Eles tinham firmeza doutrinária. Veja no versículo 8. Mas guardou a minha palavra. Ou seja, eles tinham firmeza doutrinária. A sua firmeza doutrinária estava profundamente alicerçada na palavra de Deus. Segunda coisa, eles tinham ortopraxia, ortocorreta, praxia, praxis. Eles agiam de forma correta. E havia um equilíbrio entre a ortodoxia e a ortopraxia. Eles pensavam de forma correta, eles agiam de forma correta. As suas atitudes eram fruto do seu conhecimento, da sua convicção. Eles tinham firmeza doutrinária e era uma igreja que pequenininha e fraca, mas dava testemunho real e verdadeiro. E aqui eu quero dizer, irmãos, já uma grande lição desse texto para nós. É que a força espiritual de uma igreja, ela não está no seu número de membros. A força espiritual de uma igreja, ela não está em quantos recursos financeiros, nas suas condições, na sua estrutura. Não está nessas coisas. A força espiritual de uma igreja não está na influência dos seus líderes diante da sociedade, ou na influência dos seus líderes, ou da própria igreja, diante das forças políticas ou sociais. A espiritualidade autêntica da igreja, ela está naquilo que ela prega, em sintonia com aquilo que ela faz. Ou seja, ela não é hipócrita, ela tem integridade de vida. O que ela prega, ela faz. O que ela prega, ela faz. Ela não é uma igreja marcada pela hipocrisia. A ideia da hipocrisia é o cara dizer uma coisa e fazer outra totalmente diferente. Não, essa igreja, a gente consegue ver que ela é uma igreja marcada pela integridade. O que ela prega, ela faz. Ortodoxia e ortopraxia vivem juntas. Veja aí no versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são. Essa igreja, ela sofre pressões externas. Nós vemos aqui mais uma vez essa expressão, sinagoga de Satanás, o que marca que haviam judeus hostis a essa igreja. E veja o que é que acontece na segunda parte do versículo. Farei que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Ou seja, para essa igreja, o Senhor está dizendo que os seus inimigos, aqueles que fazem o ataque externo, aqueles que fazem pressão externa, o próprio Jesus está dizendo
que esses inimigos haveriam de ser humilhados diante dessa pequena e fraca igreja. Não apenas isso, irmãos, mas essa é a única carta que tem uma expressão que eu acho fantástica. É a única carta em que o Senhor abertamente diz que ama a igreja. Veja o último ponto desse versículo. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. É a única carta que de forma direta expressa, o Senhor diz que ama a igreja. Um grande elogio, o elogio do reconhecimento do amor do Senhor. Vamos adiante, versículos 10 e 11. O Senhor lhes dá uma outra promessa e lhes dá um aviso. Outra promessa, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Aqui uma observação, irmãos. Não apenas nos textos de Apocalipse. Quando a gente fala sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, nós precisamos entender que não é só o livro de Apocalipse que fala sobre aquilo que há de vir. Muito pelo contrário, a perspectiva escatológica na Bíblia, ela é omni-escatológica, ou seja, ela é ampla. Existem outros textos da Bíblia que falam sobre os finais dos tempos. E os estudiosos, eles são quase que unânimes em alertar a igreja de que quando estiver perto da segunda vinda do Senhor, os sofrimentos haverão de ser intensificados. E essa é uma marca séria, real, da proximidade da vinda do Senhor à terra. Seria um incremento, um acréscimo, sofrimentos aos quais a humanidade nunca havia passado por. E não é só no texto de Apocalipse que a gente vê essa ideia. Isso vai sendo construída desde o Antigo Testamento. Veja só, vamos às palavras de Jesus, quando Jesus é argumentado sobre o final dos tempos, o que é que deveria acontecer. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3. O texto diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus começa a responder. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e
odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Irmãos, eu gostaria que nesse espírito você abrisse sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 12. Já que Jesus aqui cita Daniel, vamos ao livro de Daniel, no capítulo 12. Daniel, no capítulo 12. Jesus diz que haverá para o final dos tempos, como a marca da sua vinda, um tempo de tribulação terrível. Mas é o início das dores. Daniel, no capítulo 12, no versículo 1, o texto diz, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo 19. Marcos, no capítulo 13. Marcos 13, 19. (18 e 19), o texto diz, orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, versículo 19, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Gostaria que você fosse para a carta de Paulo, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 a 12.
E aqui a gente fecha esses textos, tem muito mais. Eu escolhi os principais, que marcam essa ideia. Qual é a ideia? Perto do final dos tempos, a humanidade haveria de sofrer uma grande tribulação nunca antes vista na face da terra. E o Senhor Jesus alerta para essa realidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, antes do dia do Senhor, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Versículo 5. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse texto ele faz alusão ao momento em que o chamado filho da perdição, o homem do pecado, é levantado como um daqueles que conduzem esse momento terrível. Mas todos nós sabemos, e os teólogos são unânimes, até independente das versões aqui que nós podemos dizer, de análise do texto de Apocalipse, todos eles são unânimes em entender que, perto da segunda vinda do Senhor, a humanidade vai sofrer um terrível abalo oriundo de tribulações seríssimas. E essas tribulações seríssimas acarretarão até questões cósmicas, sísmicas e no mundo, questões ambientais, destruição, morte, tudo isto estará junto nesse contexto. Aí aqui você veja versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, veja o que é que acontece com a igreja. Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Irmãos, a construção na língua original dá margem para duas interpretações. A primeira interpretação é guardar-se de se submeter, ou seja, quando a tribulação vier, quando esses momentos difíceis vierem, o Senhor tem poder suficiente para guardar a igreja intacta dessa tribulação, intacta desses ataques. Segunda interpretação que o texto pode dar na língua original é a ideia de que, mesmo que ocorra a tribulação,
e a igreja esteja inserida dentro desse contexto, o nosso Deus é poderoso para, dentro do contexto, guardar a igreja de sofrer a tribulação dentro da própria tribulação. Os irmãos entenderam a diferença de um para outro? Ou seja, o nosso Deus é aquele Deus que pode dar livramento total. O nosso Deus é aquele Deus que tem poder também para dar livramento na hora em que a provação ocorre. E isso acontece em honra. A igreja de Filadélfia, ela perseverou na palavra, ela guardou no seu coração. Ela guarda a palavra do Senhor no seu coração. E nos tempos difíceis, o Senhor vai e guarda ela da tribulação. Isso é de uma convicção maravilhosa. Irmãos, versículo 11, um alerta, um exortativo. Eu venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, eles sabem que vão passar por tribulações. O próprio Senhor Jesus está alertando essa igreja que eles haveriam de passar por tribulações. Mas essas tribulações não haveriam de vencer a igreja, porque Ele é quem está aguardando. Mas Ele traz uma exortação fantástica para essa igreja. Aquilo que você tem guardado, você retenha, segure, se apegue. E o que é que a igreja de Filadélfia tinha guardado? A sua fidelidade para com Deus, a sua fidelidade para com a palavra. O que é que a igreja de Filadélfia tinha guardado? O relacionamento com Jesus, que é esse que tem poder, é esse que tem as chaves, é esse que abre e ninguém fecha, é esse que fecha e ninguém abre. O que é que a igreja de Filadélfia tinha guardado? A palavra. Porque é pela palavra que as coisas vão ocorrendo. O Senhor só faz aquilo que outrora já havia falado. Como o teólogo John Stott diz, Deus continua falando pelas palavras que já disse. No passado ele falou que essa tribulação haveria de ocorrer, mas que haveria um remanescente guardado por ele. E aqui ele diz, guarde porque eu vou livrar você. É promessa de vinda, é promessa da volta do Senhor, o que gera esperança no coração. Guarde essa esperança no seu coração. 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, sobretudo o versículo 2, lá diz que aquele que tem essa esperança acesa dentro do seu coração, o que é que ele faz? Ele santifica a si mesmo. Esperança da vinda do Senhor. E o que é que essa igreja de Filadélfia também tinha? Uma porta aberta diante dela. Era pequena, era fraca, mas o Senhor havia aberto uma porta para ela. De uma forma poderosa, ela podia entrar por essa porta. Porque essa é a grande realidade, meu irmão. Nós não precisamos guardar nada de novo. Nós precisamos reter aquilo que nós temos. Nós temos Jesus, nós temos a palavra, a nossa fidelidade, nós já temos o suficiente. Não importa se é grande ou se é pequeno, se nós temos guardado, o Senhor, Ele honra essa fidelidade. Esse é o fato. Esse é o fato. Aí aqui, irmãos, um versículo polêmico. O versículo 11 é um versículo polêmico. Por quê? O versículo 11 diz assim, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Irmãos, no texto de Apocalipse, a palavra coroa está ligada única e exclusivamente à questão de um prêmio que é dado a uma pessoa que vence algum tipo de corrida ou vence algum tipo de luta. Isso se assemelha à figura do laurel que era dado aos corredores, aos vencedores das corridas antigas, que ganhavam uma coroinha lá, honrando e separando aquela pessoa pelo fato de ter ganho uma coroa. Nós não temos aqui nenhuma alusão direta dentro do texto de Apocalipse de que essa coroa estaria diretamente ligada
a questão da salvação. Não existe nenhuma menção direta do texto de Apocalipse nesse sentido. No entanto, nós precisamos reconhecer que também existem pessoas que estudam esse texto e que observam nesse texto, na figura dessa coroa, a figura da salvação em Cristo, dando a ideia de que essa salvação, se não fosse observada a dinâmica da igreja no que tange a sua fidelidade, essa salvação haveria de ser perdida. Isso marca dois ramos, digamos assim, do cristianismo e duas interpretações distintas sobre o mesmo versículo. Eu, particularmente, irmãos, não associo essa ideia da coroa diretamente à salvação. Há quem pense diferente, mas aqui não. Aqui nós podemos ver que a questão da coroa está diretamente ligada à porta que foi aberta. Ou seja, a oportunidade que o Senhor dá. E aquele que entra por essa oportunidade é aquele que obtém a vitória. É aquele que é marcado com vitória e com honra, como é utilizado os demais textos que falam sobre coroa no texto de Apocalipse. E são 5 textos que falam sobre coroa em Apocalipse. Apocalipse 2:10, Apocalipse 3:11, Apocalipse 6:2, Apocalipse 12:1, Apocalipse 14:4. No texto de Apocalipse, nenhum desses 5 textos, a coroa está ligada à questão da salvação. A coroa está ligada única e exclusivamente a marcar a autoridade de alguém ou a premiar alguém que conseguiu atingir algum tipo de vitória. Aquele que nos arrebatou, ninguém pode arrebatar da sua mão. A porta que ele abriu, ninguém pode fechar. Amém? Vamos para o final. Versículos 12 e 13. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Irmãos, aqui de uma forma muito interessante, João está fazendo uma alusão à história de Filadélfia, porque Filadélfia era uma cidade inconstante por causa dos abalos sísmicos. E ele está dizendo aqui, olha, você não vai ser mais como a cidade que você está aí, que é inconstante, que sofre terremoto, não. Você agora será uma coluna firme, estável, grossona e grande, estável, fixa na casa do meu Deus. Você agora tem estabilidade, não é a instabilidade da cidade. São as coisas que o vencedor ganha. Ele ganha a estabilidade. Segunda coisa, repare só, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. 2 coisas vão ser escritas. O nome do Deus, isso aí marca, pertença. Esse pertence a mim, está carimbado, é meu. Pá! Quando olhar para a gente, está escrito o nome do Senhor que nos livrou. Segunda coisa, está escrito também o nome da cidade do meu Deus. Isso remete ao recenseamento. Os recenseamentos antigos, eles eram feitos de uma forma muito simples. De onde você é e qual é o seu clã. Ou qual é a sua cidade, né? Qual é o seu clã, qual é a sua cidade. Olha que coisa maravilhosa. Naquele último dia, é possível que os remidos diante do Senhor, e uma pergunta retórica maravilhosa. Quem é você? De onde você é? Eu sou do Senhor, está aqui o nome. E eu sou da cidade de Deus. Eu sou do reino da luz. Pode ver que meu nome está na lista aí do recenseamento. Vê aí, está aí.
Foi eu que consegui, não comprei não, compraram para mim. Está aí, eu não tenho dignidade nenhuma não, mas está aqui, está escrito. Um novo nome, no final o texto diz, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Sabe por quê? Porque a coitada de Filadélfia já tinha recebido nome demais. Ela já tinha deixado de ser Filadélfia. Foi Nova Cesareia. De Nova Cesareia foi chamada de Flávia. E atualmente é chamada de Alaquesh. É muito nome. E esses nomes é tudo os homens que está dando. E agora o nome parte dele. E o nome tem a ver com a identidade. É algo novo. Meu irmão, para estar listado aí, tem que ser nova criatura. É uma identidade nova, dada pelo Senhor. Não é por ninguém que representa o César, nem é ninguém que representa o mal. É o próprio Deus que honra o vencedor, fazendo com que ele seja estável, fazendo com que todos reconheçam que ele pertence ao Senhor, fazendo com que todos reconheçam que ele tem direito, ele tem acesso à cidade desse Deus, e ele é detentor de uma nova vida marcada pela sua nova identidade. Esse é o prêmio daquele que vence. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembrei, lendo isso aqui, de que o nome que vale para nós, de fato é o nome que o Senhor tem para nós. Às vezes nós recebemos alguma designação por aqui, essa designação ela é temporária. Essa igreja, ela teve uma congregação na cidade de Campina Grande, ao qual eu tive a honra de pastorear por quase 2 anos, foi 1 ano e alguma coisa. E essa igreja, ela teve essa congregação em Campina Grande. Essa congregação em Campina Grande, em uma parte da história dessa congregação, ela funcionou no auditório de uma fundação chamada Suelen Caroline. Eu não sei se o pastor se lembra desse fato. Eu também não sei se o pastor se lembra do fato, e aqui os irmãos mais antigos, de que o dono da fundação Suelen Caroline, o nome dele é Chico Satanás. Você se lembra disso, pastor? Você lembra? Só, irmãos, que quando a igreja foi para lá, de vez em quando, Chico Satanás, e ele fazia questão de ser chamado assim, por causa de um forte trauma que ele teve em relação à filha dele, Suelen Caroline, que morreu de um acidente de trânsito na frente da casa dele. E partindo desse acidente, ele criou um trauma forte no seu coração contra Deus. E ele era daquele que realmente não acreditava assim. Só que o tempo foi passando. E não é ele mesmo que é o detentor dos desígnios, do andamento da coisa da vida. Não é ele. Ele já está falecido, ele morreu. Mas pelo que me consta, irmãos, ele não é mais Chico Satanás, não. Pelo que me consta, ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus já desmistificou a identidade que ele tinha aqui. E para a honra e glória do nome do Senhor, Chico Satanás, lá no céu vai ter outro nome. E esse nome é dado pelo próprio Senhor. Irmãos, eu gostaria de ressaltar algumas verdades espirituais para nós hoje. Em primeiro lugar, uma igreja, o Filadélfia foi uma igreja que não se permitiu ser dominada pelas suas dificuldades. E o texto bíblico nos mostra que Filadélfia tinha 3 grandes dificuldades. A primeira dificuldade, no versículo 8 diz que ela é fraca. Sei que vocês são fracos. Segunda grande dificuldade, ela era uma igreja que tinha oposição contra ela. Aqueles que são da sinagoga de Satanás estavam atacando com hostilidade
essa pequena igreja, que além de pequena, estava sofrendo ataques externos. Terceira dificuldade. Jesus já tinha avisado que, além dela ser fraca e estar recebendo ataque, ele sabia desse ataque, ainda avisa ela que ela vai passar por tribulação. Mas, irmãos, os irmãos da igreja de Filadélfia, eles não colocaram a sua vida nessas dificuldades. Eles colocaram a sua vida naquilo que eles tinham. E o que é que eles tinham? Eles tinham Jesus. O que é que eles tinham? Eles tinham a palavra. O que é que eles tinham? A promessa, a esperança de que Jesus haveria de voltar. E o que é que eles tinham? A oportunidade de servir e de fazer diferença. Jesus orienta eles a que mantenham aquilo que eles tinham. Eles não olharam para as dificuldades, eles olharam para aquilo que o Senhor lhes havia dado. Irmãos, isso traz uma grande lição para nós. E aqui eu gostaria de dar um testemunho. Quando eu estava na igreja em Santa Rita, havia uma fundação chamada Fundação Zoe, que a gente ajudava mais propriamente. E a gente queria fazer um evento para arrecadar alimentos para a Fundação Zoe, lá em Santa Rita. E a nossa igreja era uma igreja pequena, na época, e que lutava pagando um aluguel que era muito caro, na área principal da cidade. Irmãos, a gente tinha no coração de fazer esse evento para arrecadar alimentos. Só não tinha recursos, não sabia como fazer. Eu cheguei aqui, irmãos, divulguei que a igreja em Santa Rita estava com vontade de fazer esse evento para levantar fundos, para fazer era um show beneficente, inclusive uma banda daqui, acho que foi a Banda Salvação, que na época tocou lá, e a gente levantou todas essas possibilidades, todas as questões, a gente lutou por isso. Irmãos, Deus levantou aqui dessa igreja um irmão só um irmão, que deu um cheque, que custeou tudinho. Só um irmão daqui deu um cheque, custeou o evento todinho. Quando eu terminei de avisar aqui, o irmão puxou ali para o cantinho, daqueles irmãos que realmente têm o dom para a contribuição. Por quê? Porque ele pediu por tudo na vida, que não divulgasse o nome dele, que não dissesse nada. Ele chegou ali no cantinho e disse: olha, pastor, isso aqui é para o senhor realizar o evento lá, eu acho que ajuda. Irmãos, era o dinheiro todinho do evento todinho, de aluguel de som, de aluguel do lugar, tudo foi fruto desse cheque, desse dinheiro que foi dado. Irmãos, quando o Senhor abre a porta, não tem como. É um pecado até não entrar por ela. Segunda coisa, não se impressione com tamanhos. Não é por isso que Jesus mede a igreja. Eu quero lembrar os irmãos que eu falei aqui de uma igreja chamada Sardes. Você se lembra de Sardes? Filadélfia é ao contrário de Sardes. Sardes tinha fama, Sardes tinha nome, Sardes tinha influência, é possível até que tivesse recursos, mas não tinha vida. Filadélfia não tinha nome, não tinha fama, não tinha recursos, só tinha seríssimos problemas, mas tinha guardado o principal, a sua fidelidade ao Senhor. E ao invés dessas coisas que Sardes tinha, Filadélfia tinha o principal. Filadélfia tinha a vida, era uma igreja viva, e ela tinha poder de Deus para executar aquilo que o Senhor havia administrado. Terceira coisa, a igreja tinha pouca força, é verdade, irmãos, mas nós precisamos sempre nos lembrar disso. É Jesus quem abre a porta. É Jesus quem tem autoridade. É Jesus quem tem a chave. É Jesus quem determina, que faz, que manda. Se ele abrir a porta, não tem como. Anotei aqui algo interessante de um teólogo que gostaria de compartilhar com vocês. Ninguém pode deter a igreja
quando ela entra pelas portas que o próprio Cristo abriu. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Deixar de entrar quando as portas estão abertas é desobediência. E por último, irmãos, uma palavra de perseverança. Jesus diz aos crentes de Filadélfia o seguinte: guarda o que você tem, persevere, fiquem firmes. Irmãos, existem momentos na nossa vida que a maior prova de fé que a gente pode dar é simplesmente perseverar. Existem momentos na nossa vida que a maior prova de fé que a gente pode dar é ficar no nosso caminho, quietinho com o Senhor, guardando o que Ele nos deu e observando o livramento que o Senhor vai dar. Porque tem dia, meu irmão, que a gente olha para um lado e para o outro, é pancada demais de notícia ruim, viu? Só a graça de Jesus. Pela segunda quarta-feira eu fiz uma live de oração. Fiz uma live de oração semana passada. 64 pessoas estiveram rodando a live de oração. 15 pessoas foram até o final da live de oração. 1 hora de oração, na quarta-feira, de meio-dia a 1. O pessoal manda para mim os pedidos de oração, eu anoto no caderninho, depois eu intercedo. E a quarta-feira eu tiro para interceder. Essa live eu fiz hoje novamente, do mesmo jeito, 45 pessoas ali intercedendo e umas 14, 15 do mesmo jeito foram até o final. Toda quarta-feira de meio-dia, se você tem Instagram e quiser me acompanhar orando pelas questões, estamos lá juntos orando, intercedendo. Irmãos, as pessoas, elas repassam os seus motivos de oração para mim. E eu vou ser sincero, irmãos. Se não for a graça do Senhor, a gente fica assustado, porque eu nunca vi tanta dificuldade. É muita dificuldade. Irmãos, tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo com filhos desobedientes. Tem muita gente sofrendo com ataque de doenças na família. Eu nunca vi tantos casos de câncer. Eu nunca vi tanta situação difícil como está ocorrendo agora. Mas, irmãos, em nome de Jesus, entenda isso e coloque essa convicção no seu coração. Aquela mesma coisa que Jesus falou à igreja de Filadélfia, Ele está falando conosco hoje pela sua palavra. Vamos guardar aquilo que a gente tem. Vamos ficar com o Senhor e vamos resistir. Vamos perseverar. Como o pastor Tomás falou hoje, essa nuvem, né? A nuvem vai passar e o sol da justiça vai brilhar novamente. Agora, irmãos, o problema do excesso de tribulações e de problemas que vem até nós é porque ele nos cansa, retira energia emocional. Quando a gente sofre constantemente e por um tempo muito grande, esses sofrimentos acabam nos tirando o vigor, acabam nos cansando. E nesses cansaços, muitas às vezes, dependendo da forma como são, podem até murmurar contra o Senhor e dizer: Senhor, quando é que tu vais agir? Será que tu realmente existe na minha vida? Então nós precisamos ter cuidado nesses momentos, para não murmurar e mantenha o que você tem em nome de Jesus. Mantenha o que Deus tem te dado. Mantenha, vigie, mantenha, persevere. Esses momentos difíceis, eles não são para sempre. Esses momentos difíceis não é a marca da nossa existência aqui. A verdadeira marca da nossa existência, meu irmão, é estar face a face com o Senhor, livre da influência total do pecado. E isso haverá de acontecer, porque é essa esperança que está nos nossos corações. E é essa esperança que nos faz levantar a cabeça. Mas nós precisamos, irmãos, reconhecer que o sofrimento do dia a dia nos cansa. Nós precisamos, em determinados momentos, reconhecer que essas coisas trazem peso. E eu gostaria de orar com você e orar por você. Você que chegou aqui nessa noite com o seu coração pesado, que tem lutado com alguma causa muito extensa, faz tempo que está batalhando com isso, mas aqui e ali, aquela mesma coisa, volta, vai e volta, vai e volta. Se você está cansado diante disso daí, em nome de Jesus, persevere, não desista de orar não murmure, persevere, 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 persevere. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor cada uma dessas causas.
Vamos pedir para que o Senhor nos restaure, restabeleça as nossas forças. Quando as misericórdias do Senhor se renovarem amanhã sobre nossas vidas, que as nossas forças estejam renovadas também. E que a gente possa seguir adiante. Irmãos, ainda não é o fim. Jesus é aquele que tem a chave. Quando Ele abrir, ninguém vai fechar. Quando Ele abrir, ninguém vai fechar. Quando Ele abrir, ninguém vai fechar. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque Tu és um Deus verdadeiro, poderoso e tem autoridade sobre a igreja. O Senhor nos conhece profundamente e conhece a cada um de nós que aqui estamos. Pai, nós queremos Te pedir, Deus, encarecidamente, perdão pelos nossos pecados, mas também pedir que o Senhor nos restaure a fé e a esperança nessa noite. Senhor, muitos sofrimentos o Teu povo tem passado, muitas doenças, crises, problemas, questões difíceis, feminicídio, é tanta coisa terrível. Mas, meu Deus, meu Pai, o que nós temos? O que nós temos é o Senhor e a Sua palavra e a Sua promessa de que um dia vai voltar. E nós queremos nesse momento, Pai, Te pedir que o Senhor restaure as nossas forças e que nós possamos seguir com perseverança nesse caminho. Meu Deus, meu Pai, retira da nossa boca toda e qualquer palavra de murmuração. E que em nossos lábios tenha apenas a palavra de exortação e de louvor a Ti. Meu Deus, meu Pai, colocamos essas causas nas Tuas mãos e descansamos no nome de Jesus para a porta que o Senhor haverá de abrir. Eu Te peço apenas, Pai, que quando essa porta for aberta, que nós possamos reconhecê-la facilmente. Pai, nós oramos no nome de Jesus. A graça do Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre.